Olá galera, eu sou o Rodrigo e esse é o canal Rods na Garagem. O nosso vídeo de hoje é um pouco diferente dos outros porque nós não vamos fazer uma tarefa de manutenção da F800R. Hoje eu vou atender o pedido de um espectador aqui do canal e vou comentar sobre algumas questões, alguns detalhes que você deve prestar atenção se você estiver pensando em comprar uma moto igual a essa. A primeira dica é em relação aos comandos de punho, sejam os da esquerda ou da direita. É muito comum na F800R que eles deem problema, especialmente nas motos 2010, 2011 e 2012. Muita gente já passou por esse problema e trocou a peça toda em garantia, mas ainda tem bastante gente enfrentando esse problema aí no mercado. Parece algo simples, de repente o pisca não funciona para a direita ou para a esquerda, ou a buzina parou de funcionar, e você pensa que é alguma coisa muito rápida de resolver. Não é. Pode ser necessário ter que trocar a peça toda, e é uma peça cara. Então se você for comprar uma moto e encontrar um problema desse tipo, fique alerta. A segunda dica é em relação a vazamentos na bomba d'água. Não é um problema comum na F800R, mas é um problema bastante comum na F800GS, e os motores são muito parecidos. A bomba d'água fica aqui na parte superior do motor e ela tem um dreno que volta e meia vaza água em algumas motos. Para algumas a solução é simples, apenas a troca de alguns O-rings dentro da bomba d'água, para outras requer a troca da bomba inteira. Então se você encontrar uma moto com vazamento aqui na lateral do motor, tome cuidado. A terceira dica é em relação à vibração do painel. Eu já encontrei várias pessoas perguntando: meu painel vibra demais, isso é normal? Isso não é normal. Então, se a moto que você está olhando para compra, você dá uma volta e o painel vibra demais, atrapalha inclusive a leitura dos instrumentos, isso é um problema. Possivelmente essa moto já passou por uma queda e não foi bem consertada. Normalmente o painel é bem fixo e embora ele tenha um pequeno movimento, certamente pilotando você não percebe e a leitura dos instrumentos é perfeita. Então tome cuidado com a vibração do painel. Um outro problema para você prestar atenção é em relação ao conjunto do farol. É comum nessa moto queimar o refletor. Essa parte refletiva dele fica completamente queimada, preta e às vezes até com danos no próprio plástico por trás dela. Esse é um defeito que alguns acreditam que seja pelo uso de lâmpada inadequada, ou protetores de farol, ou defeito mesmo de fabricação da peça. Tem gente que pensa assim. Essa é uma peça cara de substituir se você for colocar a original. Custa R$ 4.500 na concessionária, todo o grupo óptico do farol. Ele é blindado, ele não tem como ser substituído em partes. Outra alternativa seria colocar um conjunto de LED. Já existe à venda aí no mercado. E uma terceira alternativa é mandar para uma recuperadora de farol. Algumas oficinas especializadas fazem esse serviço. Desmontam o farol, embora ele seja blindado, e fazem uma recuperação do elemento refletivo. Eu nunca vi esse trabalho pronto, mas é uma possibilidade e custa muito mais barato que as outras duas alternativas. A próxima dica diz respeito a sinais de queda parada. Essa moto, quando cai aqui para o lado esquerdo, ela encosta a pedaleira do garupa, o pedal de marchas e a ponta do guidão no chão. Não há danos nas carenagens. Às vezes encosta o protetor do escapamento, mas em geral são essas três peças. Dessas três, o pedal de marchas é o mais frágil e ele quase sempre se entorta nessa queda. Mesmo uma queda pequena, mesmo uma queda parada. O problema dele entortar é que na hora de desentortar, muitas vezes ele quebra. E não é uma peça barata. Na concessionária custa mais de R$ 1.000. Não encontrei ainda equivalente paralelo no mercado. Então, se você encontrar uma moto que tem esse pedal um pouco torto para cá ou para lá, é muito possível que você venha a ter que trocar ele no futuro. Uma outra dica é em relação aos retentores da suspensão. Peças que ficam aqui dentro da canela. Se você encontrar uma moto que você está olhando à venda, marcas horizontais aqui na canela, uma pequena linha de sujeira preta, né, ou uma diferença na cor aqui na canela que indica que ela está um pouco oleaginosa, isso significa que os retentores já não estão funcionando bem.
Não é um conserto tão caro quanto os outros que eu já falei, mas é uma questão que você pode evitar antes de comprar. Caso você tenha que substituir, um conjunto de retentores vai sair por volta de uns R$200 a peça e mais uns R$200 o trabalho da troca fora da concessionária. Minha última dica diz respeito à marcha lenta. Quando você for verificar a moto que você quer comprar, ligue ela, deixe ela aquecer e quando chegar em 3 ou 4 tracinhos no indicador de temperatura do painel, dê umas aceleradas e solte o acelerador. Perceba como ela retorna para a marcha lenta. Não deve haver engasgos, não deve haver soluços e a marcha lenta nunca deve baixar de 1000 RPM. Então faça esse teste e, se possível, faça também o teste andando, num test drive, se o vendedor te permitir. Então, andando com a moto, ao chegar num sinal, por exemplo, deixe ela desacelerar e veja como a marcha lenta se comporta. Se houver engasgo, se houver soluços ou se a moto apagar nessas circunstâncias, você pode ter um problema do atuador da marcha lenta, do controle de posição da borboleta do acelerador ou mesmo da bomba de combustível. Para fechar esse vídeo de dicas para compra do F800R, é importante dizer que essa é uma moto muito robusta, com uma mecânica extremamente confiável, que dá muito pouco defeito. Não há por que você se preocupar em comprar a moto com 5, 6, 10 mil quilômetros, como se isso fizesse grande diferença. Esse motor com 30, com 40, com 60 mil quilômetros ainda vai estar extremamente novo e pronto para rodar ainda outros 60, 70, 100 mil quilômetros. É um motor feito para durar. Então essa é uma moto que vale muito a pena, ao meu ver, né, aí no mercado, porque usada ela tem um valor bastante interessante frente às suas concorrentes e tem qualidades que compensam de longe o valor pago por ela. Então, prestando atenção nos detalhes que eu já mencionei aqui no vídeo, é certamente uma ótima compra.